Quantos de vocês lembram de um tempo na sua infância que você caiu, machucou, fez ferida e usou mentiolate e ardeu muito? Quem é do tempo do mentiolate aí? Levanta a mão. Hoje eu quero falar sobre a ferida que dói. O texto é de Jeremias capítulo 15, verso de número 18. Eu vou usar esse texto um pouco fora do contexto do livro de Jeremias. Eu vou usar apenas para exemplificar o que eu quero falar com vocês hoje de manhã. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável, porque te tornaste para mim como um riacho seco cujos mananciais falham. Jeremias está escrevendo dentro de um contexto de cativeiro, dentro de um contexto de relacionamento conturbado entre Israel e o seu Deus. E eu quero hoje de manhã falar dessas feridas que nós adultos temos, que são um pouco diferentes das feridas que as crianças têm. As crianças caem, se machucam, choram um pouco, daí a pouco aquela ferida cura. Alguns de nós, eu acho que você, tem cicatriz. Quem tem cicatriz ficou como lembrança desse tempo? Não dói, mas está lá. Não dói. Eu tenho algumas cicatrizes, né, desse tempo. Quando eu tinha uns 10 anos, eu sofri um acidente de bicicleta. E foi muito triste esse acidente, porque eu tinha trabalhado na roça todo ano, para no final do ano comprar uma roupa nova. É assim que a gente fazia, trabalhava o ano todo, e no final do ano comprava uma roupa nova. E eu comprei uma roupa nova e eu fui para uma festinha lá, uma quermesse da igreja que tinha, e eu fui com minha bicicleta, e na estrada me acidentei. Entrei num lugar que a água corria, e a bicicleta entrou ali, eu desequilibrei, caí, e rasguei a camisa nova, que era para o ano todo. Foi muito triste. Não, a dor não foi tanto pelo machucado no braço, que ficou uma cicatriz, mas a dor, né, de ter estragado aquela camisa tão novinha. E agora, quando eu lembro, era uma camisa muito horrível, era uma camisa vermelha fluorescente. Que coisa, eu acho que foi Deus que já me amava e já fez aquilo, né? Mas era a única que eu tinha, é uma lembrança que eu tenho. E essas dores que são causadas, né, na nossa vida física, às vezes é mais fácil de curar do que as dores que são causadas na alma das pessoas adultas. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês hoje, nesse dia de ceia. Nós viemos de uma semana muito abençoada, mas uma semana extremamente dolorida fisicamente. Na sexta-feira eu estava trabalhando aqui no escritório. À tarde, quando eu vi uma correria, né, pessoas saindo daqui da nossa equipe, que trabalha aqui na igreja, né, alguns funcionários saindo correndo na direção da rua, e de repente eu vejo o Cris, né, volta correndo, gritando, né, a Beni foi atropelada por um caminhão. E isso entrou no meu ouvido, até hoje eu tenho essa voz, e vendo o desespero de toda a nossa equipe, eu corri ali fora. E nesse portão que antecede o nosso aqui, quem vem descendo para cá, nessa transportadora, a Beth estava vindo, né, tinha ido vacinar os filhos, estava vindo, né, nessa calçada de cá com a Benete, sua filha maior, com a Beni e com o Lael. E ela pediu a Benete que segurasse na mão da Beni, um pouquinho na frente, e ela segurando a mão do Lael. Mas na calçada tudo tranquilo. E Beth viu que Benete e Beni estavam discutindo, sabe como criança fazendo pirraça uma para a outra. E Beni disse: eu não quero mais que você segure da minha mão, e soltou a mão. Mas elas estavam na calçada, é normal, né, andar com os filhos não segurando o tempo todo, estavam no lugar seguro. Então Benete caminha um pouco na frente, Beni vai um pouquinho, sim, talvez uns 2 metros da Beth, menos até. A Beth está perto, segurando a mão do Lael. E de repente, né, elas não sabem, né, a Beth não sabe muito descrever o que aconteceu, mas entra um caminhão que está descendo, e ele vai entrar na transportadora. Ele não vê a Beni tem uma dificuldade também de visão, ela só tem 20% da visão, mais ou menos, muito pouco.
E esse caminhão então atropela a Beni. E eu não sei em que parte, né, da parte da roda do caminhão, da frente, que pegou, né, no lado da perna da Beni, e joga a Beni para debaixo do caminhão. Só que o motorista não viu nada do que estava acontecendo, e ele seguiu, e a Beni foi jogada para debaixo do rodado traseiro do caminhão. E o caminhão vem na direção, a Beth está vendo tudo isso, alguns metros, né, o caminhão vindo na direção de passar por cima da Beni, a Beni gritando de dor. A Beth dá um grito muito, muito alto, o motorista ouviu esse grito, ele instantaneamente parou o caminhão, e quando ele parou, estavam poucos centímetros de passar por cima do corpo da Beni. Porém, a perna esquerda da Beni ficou assim, quando nós vimos, totalmente daqui para baixo, dilacerada, como se fosse uma coisa horrível, muito sangue ela perdeu. E eu imaginei com certeza que tinha fratura exposta, né, pelas coisas como estavam acontecendo. E foi um momento de muita, muita dor física, muita, muita dor física. O socorro parece que não vinha nunca, não sei se demora tanto assim, ou a gente que estava naquela situação ali de desespero, vendo, né, a Beni gritando de dor e tudo que estava acontecendo, aquilo parecia uma eternidade. Mas, né, o SEAT veio, socorreram, né, a Beni, ela foi levada ao hospital, e a Beni tinha uma dor muito grande no seu físico, mas a Beth tinha uma dor muito grande na sua alma. A Beth chorava, a Beth gritava, e assim que tiramos a Beth dali um pouquinho para acalmá-la, a primeira coisa que ela me disse, né, ela disse: pastor, eu tenho vergonha de vocês. Eu não entendi vergonha no contexto daquele. Ela disse: eu tenho vergonha, porque quando eu cheguei aqui, Beni tinha um câncer, e vocês, né, cuidaram da Beni, vocês fizeram de tudo, Beni foi curada. E ela disse: agora eu não cuidei da Beni, Beni está quase morrendo por minha culpa. Era uma dor na alma que ela tinha. Então, falei um pouco com ela sobre isso. O Fábio acompanhou, a Gardênia acompanharam a Gardênia. A Gardênia foi com a Beni, né, na ambulância, a Beth precisava equilibrar. E aí o Fábio foi com a Beth para o hospital. E ela deu entrada no hospital e fez raio-x e tudo. E pela graça de Deus e milagre de Deus, ela não quebrou nem o osso da sua perna. Achei isso uma coisa, sim, aplauda Jesus, porque isso era uma coisa impossível. Uma coisa, mas ela precisou passar por uma cirurgia muito longa, né, para refazer todos, né, músculos e tudo, que ela está hospitalizada. E eu fui à noite no hospital, Fábio ficou um tempo depois, eu fui à noite lá no hospital. E a Beth estava de novo com aquela angústia e aquela dor na sua alma. Ela disse: pastor, eu sou culpado do que aconteceu com a Beni. Eu sou culpado, eu não protegi a Beni. Então, eu sentei com a Beth para explicar o seguinte: Beth, você tem duas maneiras de olhar a situação. Você pode continuar olhando da maneira como você está olhando, ou você pode olhar de um outro ângulo que eu quero te mostrar agora. Se não for o seu grito de desespero, Beni estaria morta agora. O caminhão teria passado por cima de Beni. Beni estaria morta. Então, você pode se achar culpada, ou você pode olhar e dizer: Deus me usou para salvar a minha filha da morte. É as duas maneiras. Você pode escolher que caminho você quer. O caminho da culpa não te levará a glorificar a Deus. Não. O caminho da culpa não exalta Deus, mas o caminho do reconhecimento e da gratidão exalta Deus. Então você pode escolher, diz: pastor, eu escolho exaltar a Deus e acreditar que Deus usou a minha vida para salvar a minha filha. Isso curou a dor que a Beth tinha dentro da sua alma e dentro do seu coração. Eu falei com a Beni e com a Beth agora de manhã, e está tudo bem, graças a Deus. Achamos que Beni deve deixar o hospital entre hoje e amanhã, se Deus quiser. E eu estava falando com o Fábio, às vezes eu fico pensando: será que é o diabo que tem atacado a Beni? Ou será que é Deus que tem permitido para formar na Beni
uma estrutura de uma mulher que será poderosamente usada por Deus. Eu prefiro a segunda, porque os sinais da presença de Deus na vida da Bene é uma coisa extraordinária. Aquela menina tem uma graça, um favor de Deus, uma ação de Deus, e ela estava a Gardênia estava com ela na ambulância, ela estava com muita dor, e os paramédicos começaram a fazer muita pergunta para ela, saber como é que foi o acidente e tudo, e ela respondeu um pouco, mas daqui a pouco ela falou, pergunta para a tia Gardênia, eu não quero mais falar. Então essa é a Bene, no meio de toda a dor, né? Aquela menina tão graciosa da parte de Deus. Então eu quero, hoje de manhã, poder falar um pouquinho com você, né? Para a gente preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. E dentro dessa dor da alma que todos nós carregamos por feridas, que alguém ou alguma situação seguidamente gera dentro de nós. Nós somos pessoas muito fáceis de serem machucadas na nossa alma, assim como uma criança. Muitas situações do dia a dia produzem dor na nossa alma. Às vezes no local de trabalho, eu reconheço que a família é um lugar que produz muitas feridas na alma das pessoas. A minha família, a sua família, porque nós criamos expectativas em relação aos outros membros da nossa família, e eles não, às vezes, nem sabem aquilo que nós estamos esperando. Isso acontece muito no relacionamento de esposo e de esposa. Às vezes o esposo cria uma expectativa em relação à sua esposa, mas não informou a ela da sua expectativa, e ela nem sequer percebe disso, e isso não acontece como ele imagina. Então gera uma ferida, gera uma dor dentro dele, gera uma dor dentro dela, gera uma dor dentro dos filhos. Então a família, quantos de vocês já foram machucados dentro da sua família, no contexto familiar? Levante a sua mão. Todos nós, praticamente todos nós, de algum momento, a família para mim está talvez quase o primeiro lugar aonde as pessoas se ferem. E hoje nós, olhando a sociedade, nós percebemos que boa parte das feridas sociais da alma da sociedade, ela é gerada dentro do contexto familiar, entre esposa e filhos. Eu colocaria quase como talvez o primeiro lugar de produzir ferida na alma do ser humano. O segundo lugar que eu colocaria, né, que produz muitas feridas, é a igreja. Quem já foi ferido no contexto de igreja, levanta as duas mãos, meu irmão. Todos nós, certamente, já tivemos alguma coisa que feriu o nosso coração. Alguma palavra, alguma atitude, alguma ação. Às vezes uma brincadeira que você faz, né? Uma brincadeira, não é a sua ideia ferir, mas você fere as pessoas com alguma brincadeira. Eu falei, a gente tem que ter tanto cuidado social hoje, né? Coisas que a gente não pode, não. Eu falei que vou reivindicar um direito de igualdade. Quando eu voltei das férias, eu falei que eu estava, né, um pouco mais magro, e algumas pessoas já tinham visto, e aí elas me viram, me encontraram lá no hall de entrada e falaram assim: pastor, você está magro, hein? As pessoas têm o direito de falar para mim que eu estou magro, e eu queria ter mesmo direito de falar que você está gordo. Eu não tenho esse direito de falar isso, né? Não me dão esse direito. Se eu falar, né, aí se ofende, né? Estou brincando. Mas às vezes uma brincadeira que a gente vai fazer com as pessoas, não é a intenção que você tem de ferir as pessoas, de causar ferida nas pessoas, mas causa. Então, hoje é um dia de ceia, e nós precisamos pensar sobre isso. Pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, né? Às vezes nós causamos ferida no coração dessas pessoas. E qual semente Olate é o melhor remédio, né, para ainda... Hoje eu acho que não tem mais, né, porque deve ter outras coisas aí. Mas era bom, né? Eu gostava de pôr mentiolate na vida dos outros. Eu mesmo não gostava de mais brincadeira. Mas qual será o melhor remédio para as feridas da nossa alma?
Qual será o melhor remédio que a Bíblia apresenta? E eu tenho visto, né, esse remédio da Bíblia. Algumas pessoas, elas são mais sensíveis. Por exemplo, a Sinorá é uma mulher colérica. Então parece, não sei, né, claro que não, mas parece que nada fere a alma da Sinorá, né? Porque ela tem uma firmeza tão grande, parece que nada fere a sua alma. Os coléricos são assim, eles são muito, muito fortes, mas eles têm uma alma, claro que são feridos também. Eu sou melancólico. Melancólico é aquela pessoa que tem um sentimento à flor da pele. Gente, se você olhar meio torto para mim, já faz uma ferida na alma. É impressionante. Qualquer coisa é impressionante, né? Como é fácil gerar uma ferida na minha alma. Como é fácil gerar uma ferida. Então tem pessoas que têm mais esta facilidade, né, do que outras pessoas. E qual é o remédio na Bíblia para curar, né, a nossa dor? Você imagina Deus me levantando para ser pastor, com esta facilidade de ser ferido na alma, o que aconteceria na minha vida? E Deus fez algo muito interessante comigo. Muitos anos atrás, Deus preparou a minha alma para o ministério. Eu nem sabia, porque eu dependia muito da opinião das pessoas, de aprovação. Então, quando as pessoas não me aprovavam, eu já ficava com uma ferida na alma. Era todo feridento. Pensa num menino feridento. E aí eu casei com a Sinorá, e Deus sabia que eu ia ser pastor, e eu sempre preocupado com a opinião das pessoas, muito preocupado com a opinião das pessoas. E aí eu trabalhava numa empresa muito boa, né, que eu tinha orado muito para Deus me dar esse emprego. Tinha 3 meses de casado. E um dia Deus falou comigo: eu quero que você saia desse emprego. Falei: Deus, não posso. Era uma crise de emprego que nem agora. Não posso. Se eu sair de uma cidade pequena, se eu sair dessa multinacional, eu não arrumo outro emprego. Mas Deus insistiu comigo que eu deveria deixar aquele emprego. E eu cheguei para Sinorá e falei: amor, Deus está falando, eu não sei, Deus está falando para eu deixar esse emprego, mas eu não quero deixar. Tenho 3 meses de casado, eu tenho uma casa para sustentar, eu não posso deixar esse emprego. Ela falou assim para mim: amor, quando Deus fala com a gente obedece imediatamente. Imediatamente. Eu falei: Deus. Então eu cheguei para o meu chefe, pedi demissão e fiquei desempregado. Mas aí o meu desespero é o que a minha família, a família da Sinorá, ia falar sobre isso. O que eles iam dizer, porque lá na minha cidade tinha aqueles, eu acho que você nunca conheceu, mas marido preguiçoso. É aquele marido que se escora na mulher, a mulher trabalha e ele fica em casa. Então eu falei: meu Deus, né, imagina se minha família falar uma coisa dessas de mim, e eu desempregado em casa. E eu tinha muito medo de ouvir isso. Aí assim que eu fiquei desempregado, a notícia surgiu. E aí eu cheguei na igreja para um culto de quarta-feira. E uma irmã lá da igreja estava fazendo medicina, muito bem sucedida, muito amiga da Sinorá. Ela me encontrou na porta quando eu estou entrando, ela apertou a mão e ela disse assim: Odilon, eu nunca imaginei que você fosse o tipo de homem que se escoraria na sua esposa e que não quisesse trabalhar. Isso é igreja, não é o mundo, igreja. Pensa numa coisa que entrou assim no meu coração. E aí eu disse: Deus, a culpa é do Senhor. A culpa é do Senhor. O Senhor sabe que eu estava trabalhando, foi o Senhor que inventou esse negócio aí, agora veja o que estão falando de mim. E aí Deus ministrou fortemente ao meu coração, fortemente. Deus falou assim: meu filho, eu estou te preparando para que você se preocupe com o que eu penso de você, primeira coisa. E deixe os outros julgarem e falarem o que eles quiserem. Por 1 ano Deus me deixou em casa, Sinorá trabalhando, recebia o salário, colocava na minha mão e eu me sentia feliz. Porque eu entendia que Deus estava trabalhando na minha vida, que Deus estava formando algo dentro de mim. Eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus estava formando algo dentro de mim. E nesse 1 ano, Deus curou a minha alma. Deus me deu uma alma forte, que resiste a qualquer tipo de argumento maldoso que se levanta contra mim. Eu sou um homem forte para isso.
Gente, eu já ouvi coisas nesses anos de ministério, e se Deus não tivesse me dado uma alma forte, eu seria uma pessoa doente, eu seria uma pessoa incapaz de poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Vou falar uma coisa para você: por que pastores estão se matando? Porque não suportam as dores que são geradas na vida e no ministério. Gente, vocês não imaginem que isso é uma coisa fácil de você fazer, né, no dia a dia, na vida das pessoas. Mas, né, existe um remédio para a alma. E eu gostaria de falar com vocês, né, hoje de manhã. O perdão é o melhor remédio para a dor da alma. Diga: o perdão é o melhor remédio para a dor da alma. Ele cura a nossa dor completamente. E eu quero ler um texto, que eu amo esse texto, porque esse contexto de dor da alma, ele foi familiar. E essa pessoa sofreu demais no contexto da família. E era uma pessoa escolhida por Deus. Mas as dores de rejeição na sua alma poderiam ter impedido este jovem de cumprir o grande propósito de Deus para a sua vida. Dor na alma tem impedido casamentos que seriam tão abençoados de continuarem. A dor na alma tem impedido filhos de se aproximarem dos seus pais, e pais de ajudarem os seus filhos a realizarem completamente o propósito na vida deles. A dor da alma tem interrompido grandes carreiras profissionais. Mas o perdão é o melhor remédio para a dor da alma. Eu vou ler esse contexto bíblico de uma família que tinha um filho que o nome é José, de Gênesis 45, do verso 1 até o verso de número 15. Eu amo esse texto da palavra de Deus, né, pelas lições que eu posso aprender dele. Gênesis 45, verso de 1 até o verso de número 15. Vamos acompanhar esta leitura. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto, tão alto. Imagina a dor da alma desse homem. Ele chorou tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder. Chegue mais perto. Eu gosto desta expressão: chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, olha o que ele diz: agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu
te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome sobre a terra. Do contrário, tu e a tua família e todos os rebanhos acabariam na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre os seus irmãos, sobre seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você sabe que o contexto, dos capítulos antes do 45 vão contar a história de como os irmãos de José o rejeitaram e o venderam como escravo para o Egito, e contaram ao seu pai a versão de que ele havia morrido. Depois de tantos anos, vai ter esse encontro. José teve uma alma que doeu certamente por muitos anos, mas num determinado momento, José tomou o remédio do perdão. O perdão é abrir mão do direito de vingar-se àquele ou aquela que produziu dor a você. Você tem o direito, José tinha todo o direito de vingar-se dos seus irmãos. Ele tinha todas as condições agora para fazer justiça diante daqueles que lhe trouxeram tanto sofrimento. Porém, essa justiça humana nunca produz cura para a nossa alma. Essa justiça, essa vingança sempre produzirá ainda mais dor e mais dor e mais dor. A vingança nunca produz alívio à dor da alma, do coração humano. Mas é impressionante como o perdão é um bálsamo que produz cura e retira toda a dor da nossa alma. Queridos, eu creio que esta mensagem da palavra de Deus para nós, esta mensagem de Cristo para nós, que perdoou aqueles que lhe feriram, aqueles que lhe ofenderam de todas as maneiras, talvez é a mensagem mais poderosa do Evangelho, e talvez é a maior bênção dos céus para trazer cura à humanidade, que é o perdão. O perdão é uma coisa maravilhosa da parte de Deus. Eu tenho sido perdoado por muitos de vocês, e tenho tido a graça de Deus, de poder perdoar, e assim a minha vida fica leve, e eu posso continuar servindo ao Senhor. Se não fora o perdão, certamente eu não seria pastor dessa igreja, com certeza, pelas vezes que ofendi alguns de vocês, ainda que não tivesse intenção, ou às vezes intencionalmente. Não seria mais pastor pelas vezes que fui ofendido, e se não tivesse essa graça da parte de Deus, de poder estender o perdão, e a vida continua. Eu tenho uma ilustração para perdão, que eu mesmo criei, essa é de autoria minha, e eu sou muito fã dela, eu acho que ela é impressionante. Eu não sei de onde eu tive tanta, meu Deus do céu, agora já pecou do orgulho, já vou ter que pedir perdão. Mas um dia, eu estava dirigindo entrei errado numa rua, e num lugar muito perigoso, e era uma rua muito estreita, e eu fiquei com muito medo naquele lugar que eu estava. E assim, naquele desespero, sem saber o que fazer, claro que eu deveria saber disso, mas eu falei, meu Deus, como eu vou sair daqui? Eu não consigo virar o carro, eu tenho que sair daqui. E aí eu lembrei que o meu carro tem marcha ré. Pá! Marcha ré me salvou daquela situação. Logo eu voltei e eu saí daquela situação. Para mim, perdão é dar marcha ré. Quando você chega numa situação que você não sabe mais o que fazer, você volta, e ao invés de se vingar daquela pessoa, você sai daquela situação. José poderia ter continuado caminhando no caminho da vingança,
mas ele abre mão de continuar nesse caminho. Ele volta e ele deixa os seus irmãos livres, e ele caminha também nesta liberdade do perdão. Salmo 73, eu gosto muito também desta porção da palavra de Deus. E agora um outro homem de Deus, Asaf, um homem de Deus, mas ele vai contar algumas coisas para a gente sobre a alma dele, o que estava acontecendo com ele, a partir do verso 1 do Salmo 73. Ele diz: certamente Deus é bom para com Israel, para os puros de coração. Nós vamos ler até todo o capítulo. Quanto a mim, diga quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as minhas mãos na inocência. Vou fazer uma pausa aqui. Deixa um pouquinho esse texto. Asaf está dizendo: eu sirvo a Deus. Os meus amigos não servem a Deus. Eles não se ocupam com nada de Deus. A vida deles vai bem. E eu tenho sido duramente provado. Os ímpios prosperam. Eles não ofertam nem dizimam. Eles zombam de Deus. E a vida deles vai cada vez melhor. Eu que tenho procurado servir a Deus com lealdade, fidelidade e zelo, as coisas estão muito ruins para mim. Então isso faz com que o coração de Asaf entre numa comparação. Queridos, é impressionante como a comparação gera ferida na alma das pessoas. Seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Quando nós nos comparamos, é isso que Asaf está fazendo. Isso gera uma dor muito grande. E aí ele vai chegar a uma conclusão. Ele diz: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos da inocência. Não vale a pena, não valeu a pena servir a Deus, não valeu a pena manter o padrão de santidade e pureza na minha vida, não valeu a pena vir para a igreja. Depois que eu vim para a igreja, a minha vida só piorou. É isso que Asaf está dizendo, porque ele está se comparando com aqueles que vivem fora do propósito de Deus. Asaf perde a noção de eternidade. E Asaf agora entra na comparação de pessoas mortais, que como se fossem apenas viver nesta vida. Vamos ver o próximo versículo. Pois o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Deixa eu ressaltar esse versículo. Asaf diz: eu procurei, eu fiz a comparação e eu tentei entender a minha situação, o que está acontecendo comigo. Mas ele diz: está muito difícil, eu não consigo entender. Eu vejo tantas pessoas que perdem a capacidade de entender o reino de Deus, as coisas de Deus e a situação do seu dia a dia. Elas perdem, elas não conseguem, a mente delas fica extremamente confusa. Vamos para frente. Até que
eu entrei no santuário de Deus. Então ali eu compreendi o destino dos ímpios. Asaf está dizendo, agora eu voltei a ter entendimento do que é terreno e o que é celestial. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quanto o meu coração estava amargurado, ele diz, o meu coração estava azedo, e no íntimo eu sentia inveja deles. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destruirás todos os infiéis. Mas, diga assim, mas para mim, bem bonito, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Olha o que Asaf diz, para mim bom é estar perto de Deus. Depois de tudo que ele passa, ele chega a essa conclusão, bom é estar perto de Deus. Eu entendo que Asaf foi curado da dor da sua alma, da comparação, pelo perdão que ele entendeu, que ele recebeu de Deus, era um homem perdoado, e a nova vida em Cristo, no reino de Deus que ele tinha. Eu quero, caminhando agora para preparar a ceia, eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês. Jesus, nos últimos dias da sua vida na terra, ele nos deu exemplo de como o perdão é o melhor remédio para a alma e o melhor remédio para não afastar-se do propósito que Deus tem. Ele foi negado por Pedro. Pedro negou. Ele foi traído por Judas. E aqui nesse texto que Jesus é traído por Judas, de Mateus 26, 50, me apaixona o coração e a alma de Jesus. Quando Judas se aproxima dele para traí-lo, ele olha para Judas e diz, amigo, o que você veio fazer aqui? Alguém que pode tratar o inimigo como amigo, é alguém que tem a alma completamente curada. Amigo. Eu vou ler também um texto muito interessante, de Lucas capítulo 22, 47 até 51. Enquanto ele ainda falava, nessa situação toda da última ceia, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor, atacaremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Uma frase que eu fiz também, muito tempo atrás. Aonde falta perdão, sobra orelhas no chão. Aonde falta perdão, sobra orelhas no chão. É impressionante o coração de Pedro. Pedro ainda não tinha muita noção do que ele mesmo ia fazer. Está tentando defender Jesus desse jeito. Mas daí a pouco ele vai negar Jesus. E Jesus, que não precisava de vingança, ele diz, basta. E tocando na orelha do homem,
o curou imediatamente. Eu amo o reino de Deus e a pessoa de Cristo e o exemplo dele de como lidar com coisas difíceis na vida. Mas se você tem um coração predisposto a perdoar, então é esse nível de vida que você vai ter. É esse coração que você vai ter. Nessa manhã, eu espero que essa palavra possa te ajudar a viver o reino de Deus de uma forma que faça muita diferença. Que você não seja uma pessoa cheia de dor na sua alma. Se você lembrar de alguém hoje de manhã que te feriu, que fez uma ferida dentro de você, que ao participar da ceia, nessa preparação para a ceia, você possa perdoar esta pessoa, imediatamente comunique a ela que ela não deve mais nada a você. Dê essa boa notícia que você a perdoou, de que você realmente está com seu coração liberado, que ela não te deve nada. Perdão é não cobrar a dívida de alguém que realmente está devendo para você, ou você acha que a pessoa está devendo. Então diga para ela, você não está devendo nada. Isso é perdão. É não deixar o coração ficar azedo. É viver com essa graça de Deus, de não azedar o coração.